Nesse vídeo eu vou te contar 5 coisas que você precisa saber sobre amamentação antes mesmo do seu bebê nascer. Número 1, muitas mães têm uma preocupação no coração de que se elas vão ter leite para seus bebês quando eles nascerem. Então, se isso já passou pela sua cabeça, será que eu vou ter leite para o meu bebê? Será que meu leite vai demorar a descer? Vou te contar uma notícia muito maravilhosa. Se você já passou de 20 semanas de gestação, você já tem leite. Isso mesmo, que é o colostro, o primeiro leite que o seu bebezinho vai receber quando ele nascer. Então, o colostro começa a ser produzido ali nas mamas, ali em torno de 16 a 20 semanas de gestação. Pode até começar um pouquinho antes. Então, se você já passou dessa fase, você já tem leite, ok? Mesmo que você não perceba, tá? Mesmo que não vaze, porque às vezes algumas mães ouvem histórias assim de outras mães que são a menor parte dos casos. Mas eu, com 6, 7 meses de gestação, né, meus seios já vazavam, eu já sabia que eu ia ter muito leite. Isso não tem relação com uma boa produção de leite, tá? Então, ainda que você não veja o seu colostro, ele está aí se você já passou de 20 semanas de gestação. E quando o seu bebezinho nascer, você só precisa ajudá-lo a mamar bem para que ele consiga extrair e receber esse colostro. Ou se por algum motivo ali nas primeiras horas o bebê não mamar, você pode extrair o seu colostro e oferecer para o seu bebê. Número 2. Algumas mães têm a preocupação de preparar as mamas para amamentar. Nossa, o que eu preciso fazer? Eu já preciso começar a preparar os meus seios. Preciso preparar o bico do meu peito para amamentar. Me disseram que eu tenho que passar bucha vegetal, tomar sol. O que eu devo fazer? Então, também eu tenho uma notícia muito boa para te dar. Você não precisa fazer absolutamente nada para preparar as suas mamas. As suas mamas são preparadas pelo seu próprio corpo, pela própria gestação. Não existem evidências de que nenhum desses preparos seja benéfico para a amamentação, para o bebê mamar bem, para que você não sinta dor, tá? Se você, de repente, se aventurar a passar bucha vegetal no seu mamilo, você pode escoriar, você pode machucar o bico do seu peito e ficar com muita dor, muita dor. Isso dói muito, é totalmente desnecessário. Às vezes a razão por trás disso, né, não é para calejar o bico do peito, para quando o bebê começar a mamar, essa área está bem mais calejada, mais firme, mais endurecida, para evitar que o bico dos seus seios rachem. Não, isso não tem nenhuma evidência, tá? A gestante pode fazer o que ela quiser nos seios. Se o bebê mamar de maneira incorreta, ou seja, se o bebê ficar mamando só no mamilo, bastam poucas mamadas no primeiro dia de nascido para essa mãe começar a sentir dor e começar ali a aparecerem as fissuras, as rachaduras no bico do seio. E tomar banho de sol, o sol é maravilhoso, vai fornecer vitamina D para você, realmente tome sol, sol é vida, mas também usar o sol para preparar os seios, para que você não tenha problemas na amamentação, também não existe evidência de que isso funcione. Porque você pode passar 9 meses da sua gestação tomando sol, se o bebê começar a mamar de maneira inadequada, mais na pontinha do seu peito, mamando mais no mamilo, bastam poucas mamadas para você sentir muita dor e as feridas aparecerem. Então, a única receita que essa não tem falha, para você não sentir dor para amamentar, para você amamentar bem, para o seu bebê alcançar um bom volume de leite, mamar tranquilamente, é segurar o seu bebê de forma adequada junto ao seu corpo e ajudar o seu bebê a mamar com uma pega profunda, abocanhando bem a sua areola, com o seu mamilo, o bico do seu peito, lá no fundo da garganta do bebê, em direção ao fundo da garganta dele, para que o bico do seu peito, o seu mamilo, não sofra pressão dentro da boca do bebê e assim você não venha a sentir dor. Então não precisa fazer nada, deixa que seu corpo já tá cuidando de tudo. 3. Bicos artificiais podem sim atrapalhar a amamentação. Chupetas e mamadeiras, por mais tecnologicamente desenvolvidas que sejam, sim, podem atrapalhar a amamentação, causando confusão de bicos ou de fluxo, principalmente a mamadeira. Se você deseja amamentar de maneira exclusiva o seu bebê, se você utilizar uma mamadeira, você está correndo o risco de atrapalhar
a sucção do seu bebê, a forma adequada dele sugar o seu seio e extrair aquele leite. Então, o bebê realmente pode ficar um pouco confuso, porque na mamadeira ele precisa sugar de uma forma. E no seio materno ele precisa sugar de outra forma. A mecânica de sucção que o bebê faz na mamadeira e no seio são diferentes. A maneira como o bebê vai mamar no seio é muito mais complexa. E o fluxo de leite que sai do seio materno é totalmente diferente do fluxo que sai da mamadeira, que é mais abundante, que é contínuo. Do seio materno não, ele oscila, né? Então, horas o fluxo tá lá em cima, hora ele tá mais embaixo, hora ele vai em cima, hora ele tá mais embaixo. Então, o bebezinho, ele passa por essa experiência de fluxo mais alto, fluxo mais baixo, fluxo mais alto, fluxo mais baixo. Se o bebê tem contato com a mamadeira e o fluxo é sempre contínuo, do início ao fim da mamada, quando ele vai pro peito, ele pode ficar um pouco irritado, querendo se satisfazer, se alimentar daquela outra forma que ele experienciou na mamadeira. E, de repente, usar a chupeta durante muito tempo ali na boquinha do bebê pode, de repente, esconder os sinais de fome que o bebê daria se ele não estivesse com a chupeta. Então, deixar muito tempo lá. E quando tirar a chupeta, o bebê pode estar muito nervoso, muito agitado, porque ele já quer mamar, né? Além de que o bebê sugando demais a chupeta. Quando ele vai pro peito, ele pode ficar também, assim, um pouquinho confuso e não conseguir, de início, já mamar bem ali no seio. Então, assim, existem os riscos, tá? Quarta coisa que você precisa saber. Se você precisa retornar ao trabalho depois da sua licença maternidade, saiba que se você quiser, você pode sim continuar amamentando. Você pode continuar ofertando seu leite para o seu bebê. Não precisa logo procurar qual é a melhor fórmula para substituir o seu leite, porque você vai voltar a trabalhar. Com planejamento, com um estoque de leite feito de maneira mais tranquila para não te deixar ansiosa, isso pode proporcionar ao seu bebê que ele receba o seu leite durante mais tempo. Sim, então você pode montar um planejamento de extração de leite em horários possíveis para você durante o dia, para você ordenhar e começar a fazer o seu estoque de leite. No trabalho também é possível ordenhar e levar o seu leite, tendo ali os utensílios necessários, mas sim, é possível retornar ao trabalho e continuar amamentando o seu bebê quando você voltar para casa e que outra pessoa continue oferecendo o seu leite para o seu bebê na sua ausência. E quinta e última coisa que você precisa saber antes do seu bebezinho nascer em relação à amamentação, se você deseja amamentar o seu bebê, é que se você passou por alguma cirurgia nas suas mamas, por alguma cirurgia redutora, você pode também amamentar o seu bebê. Sim, né? Não é porque uma cirurgia plástica foi feita, uma mamoplastia, que a amamentação está perdida. Não é possível amamentar. Em muitos casos, mães vivem a experiência de amamentarem exclusivamente, mesmo após uma retirada de parte do tecido mamário, porque se as mamas receberem o estímulo correto, adequado, se aquelas mamas forem estimuladas a produzir mais leite, todo aquele tecido mamário que ficou, ele pode trabalhar por aquele que foi retirado. Então, sim, as mamas podem produzir leite suficiente para o bebê. É claro que cada caso é único, a técnica utilizada na cirurgia também pode influenciar nisso, mas a gente vai conseguir perceber qual é ali o nível de produção de leite da mãe durante o processo de amamentação. Mas, ainda que haja, de repente, alguma necessidade de suplementar aquela amamentação, não há necessidade de se pensar assim, não vou conseguir amamentar mesmo, não estou produzindo todo o leite que meu bebê precisa, então eu vou dar a fórmula. Não! Você pode, de repente, seguir numa amamentação mista, né, oferecendo muito leite materno e suplementando fórmula se for necessário, se for o seu caso. Então é muito importante que você seja acompanhada por uma profissional, por uma consultora de amamentação, por um bom pediatra que te ajude, te incentive, esteja alinhado com o seu propósito, com o seu desejo de amamentar, porque pode dar muito certo. Então, para muitas mulheres que passam por uma mamoplastia, uma amamentação mista, ela é possível. Então, é tanto possível amamentar exclusivamente, como amamentar de maneira mista, mas depende de
cada caso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no joinha aqui, no like. Isso me ajuda bastante, ajuda aqui o canal. Também vai mostrar para o YouTube que esse conteúdo ele é relevante, ele pode ser útil para outras mães que estão esperando seus bebês que desejam amamentar. A gente se vê muito em breve.